Falando ainda em interesses da bancada ruralista, dos produtores rurais, o Ministério do Desenvolvimento Agrário estuda criar um programa que permitirá a renegociação de dívidas para pequenos produtores. A Luciana Verdolim tem informações a respeito desse programa para a gente. O que é que falta para essa ideia ir para frente e o que exatamente esse programa propõe? Verdolim? Olha, Lívia, o que aconteceu essa semana? O ministro Paulo Teixeira foi conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que seja aproveitada a estrutura daquele programa de renegociação de dívidas, o Desenrola. O pedido é para que também os produtores rurais, os pequenos produtores rurais, possam fazer parte dessa estratégia do governo de garantir, que as pessoas voltem a consumir. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou o seguinte: nesse momento, a plataforma do Desenrola está sendo utilizada para a renegociação das dívidas para quem está cadastrado no chamado Cadastro Único do Governo Federal e prevê a renegociação de dívidas de até R$20 mil. E o que foi feito? Foi feito um leilão de bancos dispostos a renegociar essas dívidas e a plataforma utilizada tem como base o eGov, aquele aplicativo do governo federal onde o cidadão brasileiro tem várias informações, não só do Desenrola, mas da Receita Federal, do Ministério da Saúde, e o objetivo é utilizar esse mesmo esquema, essa mesma estratégia. Fernando Haddad disse que assim que finalizar a renegociação de dívidas do pessoal que está agora em negociação com os bancos, essa plataforma poderá sim ser utilizada para renegociação de dívida de pequenos produtores rurais. Ainda não há valor, ainda não há condições, mas a expectativa do ministro Paulo Teixeira é de que ainda esse ano novas regras possam ser anunciadas para renegociação da dívida dos pequenos produtores rurais, para permitir também que eles possam se beneficiar dessa estratégia da administração federal. A ideia é manter esse grupo, essa plataforma aberta, enquanto for necessário garantir a renegociação dessas dívidas. Segundo o governo federal, é de extrema importância fazer com que a população brasileira possa novamente consumir, girar a economia, como costuma dizer o presidente Lula aqui em Brasília. Ok, Luciana Verdolim, depois você volta com mais informações para a gente. Agora é momento de análises aqui no Jornal da Manhã. Eu vou começar pelo Dantas agora, mas a pergunta serve também para a Amanda depois já tocar o comentário dela. Muito se fala nos bastidores a respeito dessa nova ofensiva da bancada ruralista, desse novo atrito com o governo, Dantas, de que a participação, o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro nessas pautas da frente parlamentar da bancada não é algo que tem um apoio de todos os parlamentares do grupo. É algo positivo ou negativo esse envolvimento de Bolsonaro nessas discussões, na sua opinião, hein? Bom, Lívia, não dá para, vamos dizer assim, impedir que o Bolsonaro participe dessas pautas se ele é convidado pelos próprios políticos a participar delas. Eu diria que ela é desnecessária neste momento, porque não se trata de um apoio popular, porque o que o Bolsonaro acrescenta? O Bolsonaro é um ativo eleitoral, então a presença dele nessa pauta, claro, traz a atenção do eleitor, do eleitor popular ali, dos eleitores de maneira geral, mas politicamente, internamente, não tem qualquer efeito, E essa pauta, por exemplo, hoje está em discussão a tentativa de incluir na sessão do Congresso de amanhã essa derrubada, a tentativa de derrubar os vetos do Lula ao PL do marco temporal. Então, isso é uma negociação que deve ser feita com o Rodrigo Pacheco, não passa pelo Bolsonaro. Então, de fato, essa presença dele, neste caso específico aí da negociação para a derrubada do veto do Lula, não faz cócegas. Mais ajuda ou mais atrapalha esse envolvimento de Bolsonaro nessas discussões, Amanda? Depende de quem, Lívia. Eu acho que para aqueles que fazem parte da Frente Parlamentar do Agro, que estão sinceramente querendo negociar pautas legítimas e melhores para o setor, atrapalha, porque a presença do ex-presidente Bolsonaro, obviamente, conturba e torna mais difícil a relação com o atual governo, que é o que interessa para o setor, porque eles querem extrair benefícios, negociar benefícios com o atual governo. Agora, para quem quer viver de cliques ou lacração ou de imagem,
imagem, então talvez ajude. Depende de como você olha, né, para o copo meio cheio ou meio vazio. Agora, essa frente parlamentar do agro, que reúne, grosso modo, sei lá, uns 370 deputados, vem crescendo bastante no Senado, mas se você for olhar para o núcleo duro, para o núcleo fiel mesmo do agro, uns 280 deputados, mas conseguiu colocar de pé uma greve no mês passado. Ficou mais ou menos 3 semanas sem votar nada. E aí tinha a história do marco temporal, reuniu também a história do voto da ministra Rosa Weber, pouco antes dela deixar o Supremo Tribunal Federal, a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Foram uma série de pautas impopulares para esse setor que foram usadas como motivo para travar a pauta de votação. E eles realmente conseguiram. E agora, na reunião de líderes, que não aconteceu ontem, que deve acontecer hoje para decidir se põe para votar ou não aquele PL das offshores e PL dos fundos exclusivos, que aumenta a arrecadação, é de fundamental importância para a equipe econômica, de novo o agro tem um papel central, porque tem a história do FIAGRO, né, de mudanças aí para o FIAGRO, que interessa, que é um instrumento financeiro, interessa o setor de agronegócio do país, mas enfrenta barreiras ali de negociação com o governo. Então, de novo, esse projeto do governo federal pode não sair se o agro resolver barrar a proposta.